Você já sentiu? Essa sensação de que a vida acontece para você e não através de você? Como se estivesse atrás de um vidro, assistindo a um filme caótico sobre a sua própria existência, sem o poder de alterar o roteiro. Uma sucessão de perdas, de vazios, de solidão e a pergunta silenciosa que ecoa na alma. Por que isso continua acontecendo comigo? Se essa dor ressoa em você, saiba que não está sozinho. E mais importante, saiba que essa sensação de impotência, esse caos aparente, não é o fim da história. É o começo de uma revelação. Hoje, vamos juntos desvendar a ordem oculta por trás do que você chama de caos. Vamos entender por que você se sente um espectador e como pode, finalmente, assumir seu lugar como o arquiteto da sua realidade. A falha energética silenciosa. Por que você se vê como espectador da vida? A dor da impotência é uma das mais profundas. É um estado de paralisia silenciosa onde os sonhos, as esperanças e aquele idealismo que arde em sua alma parecem distantes, quase ingênuos. Você anseia por sentido, por ordem, por um propósito maior. Mas a realidade que seus sentidos percebem grita. Caos. Grita. Acaso. Essa dissonância não é apenas filosófica. É neuroemocional. Como nos ensina o biólogo celular Bruce Lipton, nossas células estão constantemente ouvindo nossos pensamentos e sentimentos. Quando sua mente percebe o caos, seu corpo aprende a sentir desesperança. O neurocientista Joe Dispenza complementa, mostrando como essa emoção, repetida dia após dia, se torna um estado de ser. Você não está apenas sentindo impotência, você está sendo impotência. Sua biologia se calibrou para uma frequência vibracional de resignação. Essa frequência de resignação é um véu sutil que colore toda a sua percepção. Ela faz com que você filtre a realidade em busca de mais evidências do caos, ignorando as pequenas sincronicidades, as portas entreabertas, os sussurros da intuição. É um ciclo que se autoalimenta. A crença no caos gera a emoção da impotência, que sintoniza sua energia para perceber mais caos. Você se torna um prisioneiro de uma realidade que sua própria frequência está ajudando a sustentar, sem sequer se dar conta disso. A sensação de ser uma vítima não é uma fantasia, é uma experiência bioquímica real, mas que, felizmente, não é permanente. E aqui reside a primeira e mais sutil violação da lei da criação. Ao se identificar como um observador passivo, você abdica do seu poder inato como criador ativo. O universo, em sua essência quântica, não responde a espectadores. Ele responde a participantes. A sua sensação de impotência não é uma prova do caos. É o mecanismo que, inconscientemente, o perpetua. Seu idealismo, aquela busca por ordem, não é uma fraqueza. É a pista. É a sua alma sussurrando que existe, de fato, uma ordem a ser descoberta, um poder a ser reivindicado. É o chamado para despertar do transe do espectador. O erro fatal de atribuir o mal ao acaso. Vamos decifrar o padrão oculto de causa e efeito. Nossa mente, treinada para a lógica linear, comete um erro fatal. Ela atribui o sofrimento, a perda e a dificuldade ao acaso. Um acidente, má sorte. Mas e se o que chamamos de mal ou caos não for aleatório? E se for o resultado direto, previsível e impessoal de leis invisíveis que foram violadas, consciente ou inconscientemente? Pense nas leis universais, como a lei da vibração, da atração, do ritmo, não como conceitos místicos, mas como a física fundamental da realidade. Greg Braden fala sobre a matriz divina, um campo de energia que conecta todas as coisas. Nossas escolhas, pensamentos e emoções não se dissipam. Eles são ondas que enviamos para esse campo. A neurociência confirma. Cada escolha que você faz cria e fortalece uma via neural, que por sua vez gera um estado emocional, que então emite uma assinatura eletromagnética. Isso é causa e efeito em nível quântico. Entender isso é libertador, pois remove a ideia de um universo punitivo ou indiferente. O universo não está fazendo algo para você. Ele está simplesmente respondendo a você. A dor que você sente quando toca uma chama não é um castigo do fogo. É um feedback, uma lição sobre a natureza do calor. Da mesma forma, a dor emocional ou a desordem em sua vida não são punições. São um feedback preciso do sistema, um espelho fiel da sua frequência, convidando-o a olhar para dentro e perguntar: qual nota dissonante eu estou emitindo? Qual lei fundamental da harmonia eu estou ignorando? A vida não é um jogo de dados.
é uma sinfonia da criação. A desordem que você percebe em sua vida é apenas a dissonância causada por uma nota, uma crença, uma escolha, uma reação que está fora do compasso com a harmonia fundamental do universo. O mal não é uma força externa que o ataca, é o feedback do sistema, mostrando onde sua vibração está desalinhada com a lei. Acolher essa perspectiva é o primeiro passo para se tornar o maestro da sua própria orquestra, aprendendo a ler a partitura invisível da realidade. Cuidado com a falsa prosperidade. Vamos pensar. Como a busca por ganho individual sabota o campo coletivo e a sua própria integridade. Em nossa busca por sair do caos, muitas vezes caímos em outra armadilha, a obsessão pelo ganho individual. Acreditamos que segurança, sucesso e prosperidade vêm de competir, de acumular, de garantir o nosso a qualquer custo. Mas essa é a mentalidade da falsa prosperidade. A física quântica e os ensinamentos de Tom Campbell sobre a grande realidade nos mostram que a separação é uma ilusão. Estamos todos interconectados em um vasto campo de consciência. Sua integridade pessoal não é apenas um valor moral, é uma coerência vibracional. Quando você age com uma ambição que ignora ou prejudica o bem-estar do todo, você gera uma frequência de separação. Você se desconecta do próprio campo que o nutre. Imagine-se como uma única célula em um corpo gigantesco. Se essa célula, em sua busca por mais energia, começar a roubar recursos das células vizinhas, ela pode prosperar por um momento. Mas ao fazê-lo, ela enfraquece o sistema do qual depende para sua própria sobrevivência. Essa é a lógica do câncer. E é a mesma lógica da busca egóica. A prosperidade que vem à custa da integridade é uma prosperidade doente, insustentável, que inevitavelmente leva a um colapso maior, seja na sua saúde, nos seus relacionamentos ou na sua paz interior. A pergunta-chave que devemos nos fazer é: se minha ambição prejudica o tecido social, a teia de consciência da qual sou parte, como pode o meu self expandido, minha alma, verdadeiramente manifestar abundância? A prosperidade real, a que preenche o vazio, não vem de tomar, mas de alinhar-se com o fluxo da criação, contribuindo para o todo. A integridade não é o preço da prosperidade, é o portal para ela. É a mudança da pergunta: o que posso ganhar? Para: o que posso oferecer que sirva ao todo e, portanto, a mim? O propósito não é um destino, mas uma jornada ética. A visão da existência, como escola de crescimento eterno. Muitos de nós esperamos a vida inteira por uma revelação do nosso propósito, como se fosse um destino fixo a ser encontrado sob uma pedra. Essa espera é uma das formas mais sutis de nos mantermos no papel de espectador. A verdade é que o propósito não é algo a ser encontrado, mas algo a ser construído. A existência, como sugere Tom Campbell, pode ser vista como uma escola de crescimento eterno, um ambiente de aprendizado para a consciência. Seu propósito não é um cargo ou uma missão, mas sim a qualidade vibracional das suas escolhas diárias. Essa jornada ética é o verdadeiro trabalho da alma. É o processo de refinar a consciência através da experiência. Cada vez que você se depara com uma situação que o desafia, uma traição, uma perda, uma frustração, você está diante de um portal. Você pode reagir a partir do ego ferido, gerando mais da mesma frequência de dor e separação, ou pode escolher responder a partir de um lugar de maior consciência, buscando o aprendizado, a compaixão, o perdão. Essa escolha é o propósito em ação. Não é sobre o que acontece com você, mas sobre quem você escolhe se tornar em resposta ao que acontece. É a jornada de assumir a responsabilidade radical por sua energia. A epigenética nos mostra que nossas escolhas podem alterar a expressão de nossos genes. Isso prova que podemos reconfigurar nosso cérebro. Cada vez que você escolhe a compaixão em vez da raiva, a coragem em vez do medo, a integridade em vez do ganho fácil, você não está apenas fazendo uma boa ação. Você está engajado no seu propósito. Você está, como diria Neville Goddard, assumindo o estado do seu desejo manifesto. Cada escolha consciente deixa uma marca indelével no tecido da realidade, esculpindo ativamente o seu ser e, por consequência, o seu mundo. O segredo da purificação. Além da dieta, a importância da disciplina emocional e a escultura do seu vaso vibracional. Então, como saímos da teoria e aplicamos isso? Como alinhamos nossa vibração com a ordem universal? Falamos muito em purificação, mas frequentemente a limitamos ao corpo físico. Dietas, desintoxicação, exercícios.
Isso é importante, mas é apenas a casca. A verdadeira purificação é a disciplina emocional, mental e espiritual. É a escultura consciente do seu vaso vibracional, o complexo corpo-mente-espírito. Este vaso precisa ser forte, claro e coerente para poder receber e transmitir as frequências mais elevadas da criação. Isso significa praticar a autoobservação sem julgamento, como ensina Dispenza. Significa questionar suas reações automáticas. Significa escolher deliberadamente seus estados emocionais. Significa cultivar a virtude não por medo de punição, mas porque a virtude, a honestidade, a compaixão, a paciência, é a ressonância harmônica com as leis do universo. Pense em si mesmo como um instrumento musical. Um violino desafinado ou com o corpo rachado não pode produzir uma música bela. Não importa quão genial seja o músico. A disciplina emocional e a conduta ética são o processo de afinar suas cordas e reparar seu corpo. É o trabalho diário de limpar as poeiras do ressentimento, polir as manchas da inveja e fortalecer a madeira contra as intempéries da vida. Não é um ato de restrição, mas de amor próprio, de preparação para a música que sua alma anseia por tocar. Este caminho de disciplina e conduta ética não é uma restrição. É a mais alta forma de liberdade. É o que transforma você de um barco à deriva no oceano do caos em um mestre navegador, que entende as correntes, ajusta as velas e se move em harmonia com o vasto e ordenado poder do oceano. A sua coerência moral e ética, o seu eu puro e alinhado, torna-se o ímã mais poderoso para a manifestação. Você para de tentar atrair e simplesmente se torna a frequência daquilo que deseja. A ordem que você buscava do lado de fora floresce de dentro para fora, e você percebe finalmente que o caos nunca foi aleatório. Ele era apenas um convite para voltar para casa.